Oi, olá, boa noite, boa noite. No ar, Economia é Fácil, seu programa de economia pela web rádio Censura Livre. www.clwebradio.com, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia é Fácil, a versão estendida, que é o nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras ao vivo, às 20 horas, às 8 da noite, pela Censura Livre Web Rádio, pelo site e também pelos aplicativos. Nós temos um aplicativo de rádio online exclusivo, né, interativo com as nossas redes sociais, mas nós também somos transmitidos pelos aplicativos de rádio online, nosso aplicativo parceiro aí, o Radiosnet. Então você pode ouvir ao vivo todo o Brasil, para todo mundo, a web rádio Censura Livre. Eu sou Almir Cesar Filho e começa aqui o Economia é Fácil. Hoje a gente começou um pouco atrasado porque problemas logísticos. Eu não estou no estúdio da web rádio Censura Livre, eu estou novamente na redação da Nota, agência de notícias alternativa, que é uma das produtoras da web rádio Censura Livre e que produz aí o conteúdo para nossa web rádio, tá? O tema de hoje é servidores públicos no alvo das reformas neoliberais, tá bom? Fim da estabilidade do serviço público, fim dos concursos, não reposição, fim inclusive não só como método de reposição, de entrada, de ingresso de novos servidores, mas inclusive o fim do concurso público como método de seleção. Fim das carreiras no serviço público, tem uma série de medidas tramitando no Congresso Nacional, todas praticamente agora com o patrocínio do governo, com o apoio do governo Jair Bolsonaro e da equipe econômica do governo, sob o comando do ministro da Economia, Paulo Guedes, o banqueiro Paulo Guedes, e, é claro, o apoio lá no Congresso, tanto do presidente da Câmara dos Deputados, quanto do Senado, Davi Alcolumbre, inclusive, cada qual costuram as suas próprias versões da reforma administrativa, como alguns estão chamando reforma administrativa, porque envolve os servidores públicos, que são o braço operacional da administração pública, né? São o principal recurso, né? Que são as pessoas, porque você pode ter dinheiro, pode ter equipamento, pode ter prédio, mas nada é feito sem pessoas. E no serviço público são os servidores públicos. Então o tema de hoje é um tema que pode até não interessar a maioria dos trabalhadores de primeira, mas nós vamos falar aqui que sim, impacta na maioria dos trabalhadores. Beleza? Como sempre, pedir a vocês para comentar. Então vamos responder aqui ao vivo as perguntas, tá bom? Nós também podem falar crítica, a gente bota aqui no ar, desde que não ofenda aqui a equipe. E também você tem a opção de mandar e-mail, economiafácil@gmail.com, tá legal? Dá um oi, dá uma boa noite e, é claro, dá o like. Dá o like se você estiver assistindo ao vivo pela live do Facebook, ou depois a gente sobe esse vídeo lá pro nosso canal no YouTube, Economia é Fácil, tá legal? Economia é Fácil lá no YouTube. Então, pedir a vocês para dar o like e compartilhar também, se vocês estiverem nos ouvindo, assistindo por outra mídia, tá bom? Para os outros redes sociais, beleza? Então, agradecer a vocês. Convidem aí seus amigos a estarem nos assistindo agora ao vivo, beleza? Eu tô com o Antônio Figueiredo lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, como sempre, fazendo a operação, e ele também acaba ajudando aqui na nossa interatividade com os nossos ouvintes. Para quem não sabe, Antônio de Pádua Figueiredo, jornalista, que
trabalhou em quase todos os grandes veículos aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente aqui da Grande Niterói. Então, mandar um forte abraço a ele, como sempre, agradecer especialmente a ele, que é o nosso grande mestre do jornalismo, do radiojornalismo, aqui na equipe, que é uma equipe de boa parte de pessoas que não têm tradição no jornalismo, então, mas que está aqui dedicado. Então, agradecer aos outros membros da equipe. Inclusive, agora há pouco eu estava ouvindo, inclusive, o programa da Wellington Macedo, o Cinema Livre, que é outra grande dica, que vai ao ar inédito todas as quintas-feiras, às 7 da noite. Tá bom? É claro que às vezes a gente tem um atrasinho aqui para começar, né? Porque nossos programas são ao vivo, a gente dá preferência, e aí às vezes tem problema logístico ou problema tecnológico, né? Lembrando que as telecomunicações no Brasil são bem complicadas. Então, antes da gente entrar o pessoal pode estar reclamando, pô, ele está falando tanto antes do tema. Pô, vou agradecer as pessoas, saudar nossos ouvintes. Já estão na escuta o João Portuga e o Marcos Nonato, tá bom? Então, como sempre, agradecer aí nossos ouvintes. Esses são dois que a gente conseguiu registrar. Eu já vi alguns online, outras pessoas online, tá? Mas aí a gente já registrou essas duas pessoas, beleza? Então, muito obrigado aí pela audiência, né? Gente, vamos lá ao tema do dia, tentar decifrar essa questão. Por que a reforma administrativa, as várias medidas que estão sendo aventadas, são ruins para os trabalhadores? Eu já começo dando a minha caracterização, né? A minha opinião. É muito ruim. Todas as medidas. Isso não quer dizer que não haja necessidade de mudanças no serviço público, na contratação, na operação dos servidores públicos. Isso não... Mas uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Outra coisa é aplicar medidas neoliberais, inclusive que em outros países deram errado. Ou sugerir que a gente vai adotar determinadas medidas, equalizar, tornar igual, né, a administração pública no Brasil igual a de outros países, sendo que é de fazer de maneira mal feita, ou fazer segundo a interpretação do freguês da vez, que é a equipe econômica do governo, que é muito ligada ao alto empresariado brasileiro, que tem uma ideologia anti-estatista, anti-Estado, muito recentemente, bem verdade, porque eles sempre foram pró-Estado, intervenção do Estado da economia, mas muito recentemente eles são anti-estatistas. Como também a mídia brasileira é curiosa. Então, vamos dizer assim, há um conluio, porque há interesses, a gente vai tentar dissecar aqui esses interesses críticos. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma ajeitada na câmera, né? Tentar centralizar um pouco mais. Então, há um interesse e há também da maioria da classe política, principalmente a classe política que é ligada ao alto empresariado, ao grande capital. Primeiramente, colocar em qualquer lugar do mundo, principalmente, entre aspas, mais desenvolvido, nós temos uma camada de trabalhadores do serviço público bem qualificada, bem remunerada e bem cuidada por esse empregador de primeira grandeza, que é o Estado. O Estado, inclusive, ele tem que dar exemplo aos outros empregadores. Então, ele tem que tratar bem seus funcionários. A gente não pode, inclusive, seguir uma lógica mesquinha, que é, o empregador brasileiro tá mal, então o trabalhador do serviço público tem que ser igual. Não, o empregador, o serviço público, o Estado brasileiro, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tem que ser um bom empregador. Muito pelo contrário, tem que dar exemplo. Então, qualquer lugar do mundo desenvolvido, você precisa de bons trabalhadores, capacitados, com bom trabalho, boa remuneração, com boas condições de trabalho, para desempenhar com zelo a sua atribuição em qualquer lugar do mundo. Você pega um padrão dos países desenvolvidos, inclusive o padrão da OCDE. E aí, inclusive, eu já começo a partir daí. Essa semana agora, último,
nós estamos hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2019, está circulando um estudo feito pelo Banco Mundial, parece um daqueles estudos encomendados, né? Do Banco Mundial, falando sobre o serviço público no Brasil. O que eles disseram? O servidor público no Brasil recebe muito mais que a média da iniciativa privada, mesmo quando se compara com a OCDE. Então, comparado à OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 30 e poucos dos países mais ricos do mundo. Tá? A OCDE é aquele clube de países que o presidente Jair Bolsonaro quer enfiar o Brasil, a gente não sabe muito bem para quê, tá bom? Porque não é a OMC, não é um clube de relações comerciais, não é uma área de livre comércio, mas os caras acham que é isso, né? Que é o grande espaço. E na prática a OCDE é só um grupo que procura uniformizar políticas e é um grupo também que assessora esses países, né? Uma entidade que assessora esses países a política econômica. Então não oferece nenhuma grande vantagem. Mas ela acaba servindo como um parâmetro porque ela reúne os países mais ricos. Então é bom facilitar, fazer como uma comparação. Ele não é o G7, que é o grupo dos 7 países, maiores países do mundo, que inclusive se reúnem periodicamente para coordenar ações no mundo inteiro, ações não só de política econômica, de geopolítica, para evitar conflitos entre eles. Então eles sentam e negociam. Tá? A OCDE não, é mais um grupo para discutir uniformização de práticas e condutas na administração pública interna, etc. Mas é um grupo que reúne como parâmetro. Está lá os 30 e poucos maiores países do mundo. Então o Banco Mundial fez uma pesquisa, lembrando, o Banco Mundial é uma instituição, é um banco de desenvolvimento ligado à ONU, com sede nos Estados Unidos, patrocinado, inclusive, muito fortemente pelos Estados Unidos, mas é um dos instrumentos de aplicação da política dita neoliberal, porque quando ele empresta dinheiro, ele recomenda aos países certas condutas que elas consideram mais eficientes, mais modernizantes. Então, para isso. E o Banco Mundial fez essa pesquisa, comparou o serviço público brasileiro, a massa salarial, em média, os trabalhadores, inclusive vis-à-vis, quer dizer, ocupando tarefas semelhantes, cargos semelhantes na iniciativa privada, os trabalhadores do serviço público ganham muito mais. Inclusive, na pesquisa, em alguma medida, disseram até que é o dobro. Mas o que acontece? Por que o servidor público recebe o dobro? E isso é ruim, no caso brasileiro, isso é inchaço, que é uma outra coisa que a gente vive falando. Serviço público inchado, tem um inchaço do serviço público. De fato existe isso? Aonde que existe? Por quê? Né? Então a gente, na boa, vamos conversar aqui sobre isso. Então eu estou partindo dessa pesquisa da OCDE porque a grande imprensa brasileira nos últimos dias só divulgou isso. Você não tem mais nada. Causa até curioso você ver esse tipo de coisa, né? A repercussão. E parece, sendo franco com vocês, é muito deliberado. É exatamente um momento que o governo, inclusive, se auto-identificando que a reforma da Previdência está praticamente aprovada e o governo admite que a reforma da Previdência por si só não vai trazer o crescimento econômico, vai tirar o país da crise. Essa era uma promessa do final do ano passado, da grande imprensa, pressionando os candidatos e, inclusive, a grande figura da política econômica do Bolsonaro, que acabou se confirmando como ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, falava. Ele chegava a dizer que só a apresentação da proposta da reforma da Previdência já garantiria a retomada do crescimento
pelo aumento da confiança dos investidores. É curioso que praticamente desde o final do primeiro turno até mais ou menos maio, junho, julho, junho, a confiança dos empresários no mercado financeiro no Brasil estava bombando, superou a casa dos 100 mil pontos, depois chegou até 120 mil pontos a Bolsa de Valores. Né? Pontos é o volume de transação. E isso não se materializou em retomada do crescimento econômico. Nós não vimos a retomada do crescimento econômico. Porque animação, confiança não significa investimento. A gente já conversou aqui muitas vezes que investimento é o empresário, seja ele pequeno ou grande, ele investe quando ele identifica que o custo que ele tem com o investimento, quer dizer, com adquirir um prédio, adquirir um equipamento, contratar um funcionário novo, vai permitir um ganho em faturamento mais do que proporcional. Então, com a demanda fraca na economia, com a queda do lucro, do retorno, com a queda do faturamento, nenhum empresário está investindo, eles estão represando o investimento. E mais, o governo, a cada momento, ele está cortando o gasto público e, com isso, diminuindo a demanda agregada e também, por sua vez, diminuindo a própria arrecadação, porque gasto público é pagar funcionário, funcionário consome, é contratar empresa, que vai, por sua vez, contratar funcionário, funcionário é consumo, então, e logo imposto. Então, o governo, quando corta gasto público, para tentar equilibrar as finanças que estão desequilibradas, o que ele faz? Ele acaba cortando a própria arrecadação dele, as próprias receitas. Então, no momento seguinte, a receita cai. E aí o governo precisa cortar de novo. Então, a gente está numa espiral descendente, sucessiva, de corte, queda na arrecadação. Corte de gasto público, queda na arrecadação, e o país cada vez pior. A economia brasileira passa por um profundo arroxo, né? Porque você está gerando esse efeito recessivo. E aí, inclusive, com dificuldades, o governo já começa a ter dificuldade para honrar seus compromissos. Claro que tem dinheiro, sim. O governo já começa um discurso que não tem dinheiro. Tem muito dinheiro. É saber aonde gastar, no que gastar. E tá aí uma coisa que o governo não poderia cortar nunca, é gasto com força de trabalho, com o trabalhador. Seja ele o servidor público, seja o terceirizado. Óbvio, porque é trabalhador, é pai e mãe de família, filhos de família, que precisam se sustentar em suas famílias, como também eles consomem. Consumo é demanda na economia, é faturamento e é arrecadação de impostos. Mas não é isso que o governo pensa. Tá? Ele está lá honrando todo mês, inclusive aumentando os pagamentos da dívida pública, que são os títulos em mão dos banqueiros. Dinheiro que os banqueiros ganham, mas que não injetam na economia. Então, para cada R$1 pago em dívida pública, apenas 80 centavos volta para a economia. Porque os banqueiros entesouram isso tudo, eles ficam com eles. Aumenta o lucro deles. Eles não gastam, eles não consomem, eles não reinjetam na economia. É diferente de gastar R$1 com educação, o governo multiplica isso em R$1,75. São dados oficiais do IPEA. O IPEA fez um estudo sobre multiplicadores dos gastos públicos. Quanto se retorna em impostos ou mesmo quanto isso gera de crescimento na economia. Então, educação, saúde, reforma agrária, transporte, agricultura, isso volta para a economia, amplia a economia. Gasto com pagamento do título da dívida pública, não. Um país que nunca fez auditoria nas suas contas, como manda a Constituição de 1988. O Brasil já fez no passado a auditoria e conseguiu abatimento, conseguiu identificar títulos que já tinham caducado, mecanismos
de burla, mecanismos que ampliam a dívida pública, né? Como uma bola de neve, você reverte, você poderia, inclusive, diminuir bastante a dívida pública. Só que os banqueiros que controlam a equipe econômica, são a equipe econômica, né? O ministro da Economia, o presidente do BNDES, o presidente do Banco Central, né? O secretário da Receita, todos eles são banqueiros, grandes banqueiros. O secretário da Receita Federal agora não, mas antes, o último, né, que foi demitido por Bolsonaro, por falar que ia voltar a ser PMF, ele foi mandado embora, mas ele era um banqueiro. Então, esses caras todos são banqueiros. Eles ganham muito dinheiro com os títulos da dívida pública. E aí os bancos ganhando esse dinheiro, que hoje consomem quase a metade do orçamento, vocês podem acessar lá a página do orçamento e ver que quase a metade é consumida com o pagamento dos títulos da dívida pública, tanto o pagamento principal quanto as rolagens da dívida. E eles ganham muito dinheiro, e aí os bancos, com isso, não emprestam dinheiro para o trabalhador, para a trabalhadora, para o microempresário, ou mesmo para a grande empresa. Embora a grande empresa consegue dinheiro do BNDES, consegue dinheiro dos bancos internacionais, consegue lançando ações na Bolsa de Valores. Então eles conseguem outras formas de se financiar, mas o microempresário, o agricultor familiar, por conta própria, o empreendedor, o microempreendedor, o trabalhador e a trabalhadora assalariada, não consegue. Aí vem-se o discurso, um discurso hipócrita, mentiroso, fake news, que há um inchaço da máquina pública representada pelos servidores públicos. Veja, gente. Aí a gente precisa responder aquela pesquisa do BNDES. Ontem, na verdade, anteontem, na terça-feira, no dia 15 de novembro, 15 de outubro, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual as entidades dos servidores públicos apresentaram dados que contradisseram a pesquisa divulgada pelo Banco Mundial. Tá? Inclusive, é curioso assim, que a pesquisa do Banco Mundial ele sugere, inclusive, não ter mais concurso, ou simplesmente fazer concurso para admitir apenas 9 servidores a cada 10 que estão se aposentando. Olha só que absurdo. É diminuir o número de servidores na administração pública federal, atendendo a população. Se a população hoje reclama do atendimento no serviço público, imagina sem a renovação. Porque hoje nós temos os servidores, e aí a pesquisa, dados inclusive oficiais, mostram que o número de servidores públicos, gente, é muito ruim. A quantidade por habitante, primeiro. A segunda, há um profundo envelhecimento dos servidores. Mais de 50% de servidores têm mais de 50 e tantos anos. Então é uma categoria envelhecida diferentemente da média dos trabalhadores assalariados no Brasil. Inclusive, hoje, é dito que pelo menos 1/3 dos servidores públicos estão às vésperas ou já estão aptos a se aposentar, a pedir aposentadoria. Então imagina um trabalhador massacrado durante anos, atendendo a população de uma forma precária. Ele não tem mais de paciência. Fora que ele muitas vezes não tem os instrumentos para atender a população com qualidade. Então ou ele fica exasperado, ou ele já não sabe mais lidar com a população ávida por ser atendida e atendida com qualidade, que é um direito do cidadão. Então, só que o serviço público hoje não tem condições para isso. É um outro elemento. Porque eu vejo, por exemplo, a equipe econômica enche a boca para falar que vai implementar medidas de automação, vai colocar sistema para não precisar contratar servidor público. Mas a gente sabe, inclusive, procurando os serviços da iniciativa privada, como é ruim os serviços de atendimento remoto, os autoatendimentos da vida. A gente sabe. Fora problemas de internet, de telefonia, que nós temos no nosso país, de própria energia elétrica. Então imagina você migrando mais serviços, mais mecanismos de atendimento para métodos
para métodos online, para métodos de automação. Então, muito precário. E além do mais, gente, atrás de um método de automação existe a necessidade de ter pessoas. Pessoas são sempre, em último caso, insubstituíveis diante da máquina. A máquina, em alguma medida, a máquina, né, precisa de alguém. Tá? Inteligência artificial, outros métodos de atendimento. E mesmo plataformas web não substituem a ação direta do ser humano. Então, hoje, para padrões internacionais, nós temos muito pouco. O padrão na Europa, o padrão médio da OCDE é algo em torno de 23% % da população trabalha no serviço público. Esse é o padrão da OCDE. O padrão brasileiro é algo em torno de menos de 13% da população, em média, são servidores públicos no conjunto dos trabalhadores. Então, do conjunto dos trabalhadores, menos de 13% trabalham no serviço público. Então, isso explica porque o padrão da OCDE, dos países da OCDE, vamos usar na Europa, o padrão de qualidade no serviço público é bom, né? Lá também tem os seus problemas, é bom, ou pelo menos é muito melhor que no Brasil, porque falta servidor público. Então, para começo de conversa. E se você for pegar a média de trabalhadores, a média de idade dos trabalhadores no serviço público na OCDE e compara do Brasil, lá, mesmo na Europa, que a média etária é muito mais velha, a população europeia é muito mais velha, em média, que a brasileira, não tem essa discrepância com relação ao conjunto da sua própria população. Então, mostra o segundo grande problema. Nós temos um terceiro grande problema. Há uma falácia no Brasil muito repetida, que é a falácia que há duas coisas, que os servidores públicos ganham muito bem. Então, os próprios dados da OCDE e os dados explicam que não é verdade. Mas eu já vou entrar lá, vou, como sempre aqui, novamente, agradecer os nossos ouvintes. Vocês estão ouvindo o Economia Fácil, versão estendida, que vai ao ar, inédito, toda quinta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, pela Censura Livre Web Rádio, www.clwebradio.com, e aplicativos de rádio online, e, é claro, nosso aplicativo exclusivo que você também pode baixar na Play Store para aparelhos Android, smartphone, tablet e Smart TV também, tá bom? Vou aqui agradecer a audiência do Daniel Melo, da Lourdinha Silva Pinto, do Moisés Paixão, do Roberto Chileno, da Cleonice Ribeiro, da Laide Pascoal Aguiar Álvaro, Denilson Marcolino, José Roberto Oliveira, o Leonino Pegorim, lá de Santo Antônio de Pádua, o Roberto Rufino, Andréa Lacerda, José Augusto Nunes, Ernestina Silva, Vinícius Maia Cardoso, de Cachoeira de Macacu, aqui no Rio de Janeiro, Luiz Henrique Alves de Paula, Paulo Faustino, Ivan Rubier, nossa ouvinte de Niterói, Sara Uchoa. Sara, beijão especial para você. Mandar também um abraço para o Dilcimar Machado de Souza, o Esdra Pernambuco, o José Silvio, o Cid Reis e o Ricardo Black. A gente está aqui agradecendo nossos ouvintes. Pedir quem estiver nos assistindo pela live do Facebook, curtir, aperta lá o like e o compartilhar. YouTube é a mesma coisa. Pá, curte e compartilha. Bom, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Vamos agora conversar sobre mais duas falácias. Que o gasto com serviço público no Brasil é excessivo, e a segunda falácia, que é que os servidores públicos ganham mais que a média da população lá na iniciativa privada. Tomei a minha água num copo de plástico, não uso aqui copo descartável, fazendo nosso papel aí na questão ecológica, tá bom? Então fica como sempre a nossa dica. Vou primeiro com a falácia da média, né? As médias salariais no serviço público são maiores que na iniciativa privada. Tá aí, gente. O que vocês acham?
É verdade que o trabalhador no serviço público ganha mais que na iniciativa privada? Na média, sim. Em média. Só que em média, lembrando, você pega o maior, você pega o menor salário. Soma todos, divide pelo número, que dá a média. Dá a média. Então, você pega a elite, aí você tem a cúpula, que é juízes, os magistrados, os políticos, generais ganham. Pá. Você tem a nata do serviço público, né? Acima da média. A nata do serviço. E tem os Barnabés. Barnabé, que é uma antiga expressão para se referir aos servidores públicos mais pobres. Os servidores públicos mais pobres, só a título de comparação, eles recebem uma média, na pesquisa da OCDE, classificou eles como R$ 10.000 em média. R$ 10.000 a média do serviço público. Mais de 50% dos servidores públicos ganham isso. Lembrando que os servidores públicos, na sua maioria, já estão em fim de carreira. Já tem mais de 50 anos. 30, 40, 50, 60 anos. Não acontece na iniciativa privada. Tá? Vis a vis, quando a gente, inclusive, pega cargo a cargo. E principalmente os Barnabés, quando a gente pega os Barnabés e compara, em algumas camadas, principalmente boa parte das camadas dos Barnabés, ganham menos que o seu equivalente na iniciativa privada. Óbvio, no momento de crise econômica, há um processo de rebaixamento salarial, principalmente na iniciativa privada, coisa que não acontece no serviço público, e eu vou falar que isso é bom. Bom em dois casos, para o trabalhador, para o conjunto dos trabalhadores. Mas quem fala aqui no Brasil uma coisa que eu acho que assim, é óbvia. O trabalhador no Brasil ganha muito mais, muito pouco. Tá? Seja ele professor, que é uma vergonha, seja ele policial, que é uma outra vergonha, tá? Mas mesmo outros cargos, como engenheiro, economista, arquiteto, ganha muito pouco. Não é à toa que muitos servidores públicos e médicos trabalham no serviço público para ganhar aquilo fixo, mesmo que não muito, ganha aquilo fixo, faz nome também, faz experiência enorme, e ele ganha também lá na iniciativa privada, onde ganha uma boa parte dele. Então, eles vão fazendo. Isso acontece, inclusive, com o professor. Tá? Então, na iniciativa privada, se ganha pouco, na verdade. As próprias pesquisas das médias salariais mostram, inclusive, isso. E outra coisa, há uma diferença muito grande entre o piso e o topo salarial. E há uma inversão. Por exemplo, na Alemanha, os maiores salários são de professores. Aqui no Brasil, os menores salários, inclusive do serviço público, os menores salários de nível superior são professores. Então, isso mostra que o problema não é no serviço público. O problema é no Brasil de conjunto, um problema estrutural, inclusive na questão salarial. Na Alemanha, a diferença salarial do piso de uma empresa, você pega uma empresa, do piso da empresa ao seu chefe, varia de 3 a 5 vezes. No Brasil é 15 vezes. Tá? As chefias de topo da empresa ganham 15 vezes o salário menor. Então há um problema no Brasil de conjunto do mercado de trabalho. Então o problema não é do serviço público. O problema é na iniciativa privada. Certo? Tá? Óbvio que quando a gente pega salário de juiz, até compara o salário do juiz no Brasil com a média do conjunto dos trabalhadores, é muito desproporcional. É muito desproporcional. E mesmo quando você compara com o salário da Europa e o salário do Brasil, chega a ter casos que o Brasil é maior, mas em geral não. Mas a discrepância comparado com a iniciativa privada é muito grande, com a média salarial dos trabalhadores da iniciativa privada.
tá? Mas, repetindo, o problema não é no serviço público, o problema é o problema do mercado de trabalho brasileiro. E aí eu não vou pagar um salário bom para um servidor público porque não é a iniciativa privada que está pagando ruim. Então, o trabalhador, em alguma medida, não vai para o serviço público. Ele vai ficar na iniciativa privada, se o salário for o mesmo. Porque na iniciativa privada eu posso trabalhar para uma, duas, três empresas. No serviço público não, é dedicação exclusiva. Até para que não pode misturar as coisas, para as coisas não ficarem promíscuas. Né? Então ele tem dedicação exclusiva, na maior parte, exceto professores ou uma outra carreira, uma outra ofício. Então, para evitar a promiscuidade, então para proteger o erário. E outra coisa, a segunda grande falácia. Vamos lá, a segunda grande falácia. Inchaço, se gasta muito com folha no Brasil. Isso é mentira. Exceto uma ou outra prefeitura, e não é a maioria das prefeituras, tá? Há problemas, mas isso é um problema porque a arrecadação dos municípios é muito pequena. Então os municípios têm problema. A estrutura tributária brasileira é problemática. Inclusive, se está se discutindo uma reforma tributária. Só que a reforma tributária é tão polêmica que os caras querem fazer a reforma administrativa primeiro. Porque aí eu prejudico o servidor, é mais fácil. Eu jogo o trabalhador na iniciativa privada, a opinião pública, né? Os trabalhadores na iniciativa privada, de maneira ideológica, contra os trabalhadores de serviço público. E aí eu consigo os votos para aprovar no Congresso Nacional a dita reforma administrativa. Mas, gente, é uma grande falácia, porque é o seguinte, hoje o gasto com pessoal, no total de gastos da administração pública, ela vem declinando nos últimos 15 anos. Não está crescendo. Isso apesar dos vários concursos que aconteceram ao longo dos anos 2000 e a primeira metade dos anos 2010. Houve muitos concursos. Mas os concursos nem repuseram as saídas da administração pública. As saídas por aposentadoria, por evasão, né? Porque as pessoas também abandonam o serviço público, inclusive muito. Né? Problemas de saúde, o serviço público tem muito problema de saúde, porque as pessoas se adoecem, inclusive adoecimentos psicológicos, pela perseguição que tem, pelas dificuldades de trabalho, pelas frustrações. O serviço público é uma máquina de pessoas frustradas, esmagadas, porque não conseguem atender a população, não se sentem com empatia com o trabalho, pela dificuldade, pelos problemas, etc. Hoje, várias pesquisas apontam, dados oficiais, você faz um Google, você vai ver, não precisa eu ficar divulgando relatórios, tá? Que gasto com pessoa na União representa um pouco mais de 8%. 8%. Quanto? Orçamentariamente, não é nem no ponto de vista de execução, na lei orçamentária, 45% do orçamento é destinado a pagar títulos da dívida pública. Então, o que é o inchaço do orçamento público? É a dívida pública, o dinheiro dado para os banqueiros ou com pagamento de servidor público. Óbvio que tem vários órgãos, que o orçamento destinado a ele é tão pequeno que boa parte dele é gasto só com funcionário. O órgão não consegue gastar com mais nada. Aí o problema não é quantos servidores ele tem, mas quanto de orçamento é destinado, descentralizado, tá, para aquele órgão, para aquela unidade. Então o problema é outro. Então você vê como a gente consegue desmontar a falácia. A falácia é facilmente desmontada quando a gente inverte a lógica ou procura dissecar. Tá? E aí, vamos às propostas do governo, as propostas, como elas são ruins para os conjuntos dos trabalhadores, não só para os servidores, para o conjunto. Um deles é o fim da estabilidade. O fim da estabilidade é um negócio assim, que é um objetivo louco por parte dos neoliberais. Porque supostamente aumentaria a eficiência, porque tem muito servidor que é incompetente, tem que ser mandado embora, porque aí eles vão trabalhar melhor. Gente, vamos lá. Por que existe a estabilidade no serviço público? Para começo de conversa,
a estabilidade é um direito dos trabalhadores, histórico. Aí você pergunta, como assim iniciativa privada não tem? Não tem porque isso foi retirado durante a ditadura militar. Havia a estabilidade do trabalhador. A regra, no caso brasileiro, é ele trabalhava 10 anos numa empresa, depois de 10 anos ele ganhava estabilidade. Como o empregador brasileiro, uma parte considerável, principalmente o grande empregador, eu vou dizer aqui, é muito canalha. Quando o cara estava à véspera de completar 10 anos, a empresa demitia e recontratava ele, até porque naquela época não tinha uma cláusula e não havia uma jurisprudência sobre recontratação. Né? Você não pode demitir um trabalhador para recontratar ele, inclusive para ele perder direitos trabalhistas, tá? Para ele passar a ser regido por um outro contrato de trabalho. Embora com a reforma trabalhista agora isso caiu. Então está acontecendo. Você está mandando um monte de gente embora e recontratando ela com um salário menor e sobre regras trabalhistas outras, com menos vantajosidade para o trabalhador. Tá? E aí nós vamos à questão. Nos países da OCDE, existem cláusulas que impedem o empregador de ficar demitindo de qualquer maneira, o funcionário a qualquer coisa. Ele só pode demitir se ele precisa reestruturar a empresa, se ele precisa modernizar a empresa, porque ele precisa contratar um outro perfil de trabalhadores. Então ele não pode mandar embora de qualquer jeito. Ele precisa de autorização do sindicato, autorização de um órgão público, autorização do sindicato dos próprios empresários locais, um monte de regra e cláusulazinhas, mecanismos e limitações. Então, para começo de conversa. Mas no caso do servidor público, por quê? Por que o servidor público precisa da estabilidade? Para quê? Porque no Brasil troca-se gestores, né? Muda o político, eles nomeiam o chefe. De qualquer jeito, conveniência dele. O mecanismo de chefia na administração pública não é por meritocracia, não é por eleição interna, não é por concurso interno, é simplesmente por confiança. É um cargo de confiança. Ser chefe na administração pública brasileira é cargo de confiança dos de cima. Até um político lá na cúpula nomear o cara. Então a gente está vendo aqui, teve várias exonerações recentes, inclusive o último é por isso. Não é porque o cara está fazendo um mau serviço, até se justifica, mas para você contemplar um ou outro político, certo? Para conseguir maioria, estabilidade, para o governo ganhar, para botar o filho de fulano, de ciclano. Então, para impedir essa ingerência política na administração pública, existe uma coisa que é né, a estabilidade. Inclusive, para que o servidor tenha liberdade de defender o erário contra a arbitrariedade. Então, ele tem a estabilidade e a imovibilidade. Então, ele não pode ser movido. Porque era uma forma, muito antigamente, de punir o cara. O servidor não quer fazer um negócio que o chefe quer, ou que o político que está por trás desse chefe quer, ele era mandado embora, ou ele era mudado de lugar, ia ser mandado lá pro Acre. O cara está no Rio, eu vou mandar pro Acre, longe, como punição. Isso até continua acontecendo, apesar de tudo. Tem outras formas de burlar essas regras, né? Então, é por isso que existe a estabilidade e o governo quer acabar, dizendo que vai aumentar, como se a demissão fosse soar com um mecanismo de chantagem, de disciplinamento, disciplinação da força de trabalho, o que é algo muito canalha, muito canalha. Nem a falsidade, as falácias das teorias da administração, dessa moderna da administração, fala-se disso nas corporações empresariais, como se uma espada na cabeça fizesse o cara ser mais produtivo. Muito pelo contrário, ele fica desestimulado, ele fica em pânico e ele produz menos, o trabalhador não fica contente, né? Mas essa é a tese na cabeça. Então, a estabilidade não é um direito, muito menos um privilégio do servidor público. É uma prerrogativa do servidor público para atender a população. Em muitos casos, às vezes, é até uma coisa que pressiona o servidor público, porque ele vê, eu vou para a iniciativa privada. A rotatividade é tão grande que é outra característica muito ruim do mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro é uma rotatividade muito grande, a despeito das leis trabalhistas. Isso não é um problema das leis
trabalhista. Porque as leis trabalhistas antigamente eram ainda mais duras, né? E os empregadores demitiam de qualquer jeito os funcionários a qualquer momento. Eu mesmo fui gestor da iniciativa privada e recebi ordens ruins para lidar com o funcionário. Eu não queria aplicar. Eu inclusive, fui me distanciando disso, porque é uma forma canalha de lidar. Né? O Brasil herda muito da tradição escravocrata e o resultado é isso. Tá bom? Outras propostas, como o fim do concurso público. Porque o cara é um concurseiro, ele faz uma prova e ele não sabe lidar com o público, ele não conhece a questão, ele decora e passa. Gente, o cara decora e passa, o cara é concurseiro e tal. Então vamos melhorar o mecanismo de seleção. Vamos criar uma prova prática, vamos incluir análise. Vários concursos já tem análise de títulos, né? Se o cara tem um mestrado, doutorado, publicou, trabalhou em algum lugar, títulos e de currículo. Vamos incluir um período de estágio probatório, que a gente possa realmente provar o cara, testar o cara, um período de curso de preparação. Não acabar com o concurso. E outra coisa, o fim da reposição. Gente, isso causa inclusive problema previdenciário, porque o trabalhador da ativa, a contribuição dele está financiando o trabalhador inativo, o trabalhador aposentado. Então, quanto menos trabalhadores nativos, eu tenho dificuldade de financiar aqui os inativos. Então, isso é de uma burrice. Só que não é uma burrice, porque está a serviço de uma lógica. Qual é a lógica? Cada vez mais privatizar e terceirizar. Eu empurro para a terceirização, né? Eu contrato trabalhadores terceirizados que ganham menos e contrato uma empresa privada que o dono dessa empresa vai ter lucro com a terceirização. Inclusive, boa parte das empresas terceirizadas no serviço público, os donos são políticos. Quando você pega a folha, você pega a razão social, vai lá, vê a estrutura proprietária, você vê o dedo sempre de um político, ou de um parente de político, ou de um laranja de político. Tá? Então você vê lá dentro isso. Então eles querem terceirizar, eles querem privatizar o serviço. E no Brasil a experiência com privatização não é melhora do serviço, gente. Nós estamos vendo transporte, ônibus no Brasil em qualquer lugar, porque trem, metrô, barco, em algum lugar isso pode ser público, né? Mas o ônibus é uma droga. Telefonia, outra droga. Energia elétrica, droga. Ou é caro, ou quando não é as duas coisas. É ruim e é caro. E serviços, e o serviço público tem vários que são muito essenciais, que tem que ser feito pelo público, por servidor público, concursado, com estabilidade, que não tem o rabo preso, que não tem as amarras, não tem os milímetros, não tem constrangimento. Tá? Então, gente, na boa, nós temos que mudar essa lógica. Essa lógica, além de mesquinha, de, eu vou igualar. Mas eu vou igualar para baixo? Não, eu tenho que igualar para cima. Eu tenho que melhorar o mercado de trabalho da iniciativa privada. E não. E outra coisa, eu preciso de uma camada com bons salários. Então, vejo no Japão, qualquer lugar, nos Estados Unidos, os servidores públicos têm bons salários, porque senão eu perco para a iniciativa privada. Eu treino o cara para o cara depois trabalhar na iniciativa privada. Não, eu tenho que trabalhar e fazer carreira para que ele, quando chega um ponto inclusive mais velho, ele possa inclusive passar a experiência para os mais novos. E os mais novos entrar com energia, com novos conhecimentos da universidade para o serviço público. Tá bom? Então essa lógica é uma lógica mesquinha, que não aumenta a produtividade. Muito pelo contrário, existem vários estudos internacionais provando isso. Por que o governo não lê esses estudos internacionais, ou mesmo faz uma simulação interna, pega uma amostra, pega um órgão e começa a fazer estudo, simular isso, em vez de estender para todo mundo. Por quê? Por quê? Como eu falei, porque eles têm interesse, eles querem terceirizar, e eles querem ampliar a quantidade de dinheiro disponível que hoje até paga servidor, mão de obra, para destinar para o pagamento da dívida pública, gente. E outra coisa, menos servidor público é menos gente fiscalizando. Então eles querem roubar, eles querem fazer do jeito que eles quiserem,
certo? Enganando o consumidor. Então, menos fiscalização, menos polícia, né? No sentido lato sensu, até originário da palavra polícia, que é associada à política, que é a fiscalização pelo poder público, pelo poder constituído, né? Então, eles não querem isso, gente. Eles não querem mais eficiência, eles não querem mais eficácia, eles não querem mais economicidade. Eles querem exatamente isso. É pegar mais dinheiro, destinar para dívida pública, eles querem dinheiro para terceirizar e eles querem menos servidor público fazendo fiscalização. Então, aí o empresário pode vender a carne podre para você, o alface com excesso de agrotóxico, o empresário enganar na hora de te dar o troco, tá? Corrupção na licitação. Então é isso que eles querem. Eles não querem melhorar o serviço público. Porque, como eu dei dados. Contra fatos não há argumento. Contra dados, menos ainda. Estou dando dados para vocês. Faz um Google. Não confie em mim, não. Faz um Google que você vai ver. Certo? Agora, não se fie no estudo do Banco Mundial. Inclusive, quem fez esse estudo? Gente selecionada, pesquisadores selecionados a dedo para dizer o que os caras já queriam previamente. E o Banco Mundial é um instrumento de aplicação da política neoliberal do mundo. Há muitos anos atrás, os caras queriam um serviço público que intervisse no mercado para fortalecer as empresas. Agora que não precisa mais, qualquer intervenção do Estado na economia, na maior parte das vezes é para atender, ou pelo menos tentar atender os interesses da população, do consumidor, do trabalhador, contra o do grande capital. Então o grande capital não quer isso. Os empresários também não querem. E a mídia, lembrando, a mídia brasileira é muito ligada principalmente aos banqueiros. Os banqueiros são os maiores anunciantes de rádio, TV, jornal, portais de mídia. Os banqueiros são donos de veículos de comunicação, ou são sócios. Eu digo vários aqui que eles são sócios dos bancos. Ou as empresas de mídias estão na mão dos banqueiros porque elas devem muito dinheiro aos bancos. Então, eles vão fazer notícia contra os bancos ou contra a agenda econômica, contra as propostas que os banqueiros defendem para o Brasil? Nunca, nunca. Por isso que aqui, que é a Web Rádio Censura Livre, é uma emissora independente. Nós não recebemos dinheiro de grandes empresários, recebemos dinheiro de você, ouvinte, e das entidades dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, inclusive, como sempre, a gente faz aqui a campanha, antes de encerrar a nossa live, vou fazer a campanha de arrecadação, pedindo a doação de vocês para a nossa web rádio, porque a gente precisa pagar a estrutura. A gente, mesmo que nós não recebamos salário, e muita gente a gente paga até estrutura, a Web Rádio Censura Livre é a voz da classe trabalhadora e precisamos da sua doação. Nos ajude a ser uma voz independente da classe trabalhadora, tá bom? Gente, a gente já está indo para a reta final do nosso programa, para tentar manter o horário. Eu já estourei, mas como a live começou um pouco atrasada, eu vou estender um pouco mais, tá bom, Antônio? Peço desculpa. O Antônio está lá no estúdio, agradecer a ele, fazendo a retransmissão, fazendo a operação. E ele está anotando aqui os nomes dos nossos ouvintes. Deixa eu ver se eu me perguntei aqui, me perdi. Deixa eu ver aqui, quem está nos ouvindo. O Márcio Silveira da Silva, mandar um abraço para ele. A Ana Reis. O Severino Fernandes. A Maria Petit Marciano. A Eliana Maciel de Oliveira. A Regina Selle. A Rose Edmilson. O João Portuga. A Marinéia Costa. A Márcia Pereira, que curtiu a transmissão. Por favor, gente, curta. Aperte lá o like. Porque, inclusive, permite um alcance maior, vencer a barreira dos algoritmos do Facebook e do YouTube. Então curta e, claro, compartilhe, tá bom? Também está nos ouvindo o Adilson Mendes, o Carnage Vilhena, espero ter falado certo, o Flávio Araújo, a Cleonice Ribeiro, a Rita Lima, a Nádia Amorim, o Luiz Tadeu Soares, o Ricardo Black, Cid Reis, José Silvio, a Wesley, o Esdras eu já falei. Tá bom? Também mandar um abraço especial para o Extra, tá?
Então, gente, já encerrando aqui, antes de ir para a nossa campanha financeira e fazendo os últimos comentários, eu sempre divulgo aqui o livro, né, a minha dica da semana, especialmente quando a gente começou a gravar aqui da redação da nota, porque a gente tem dificuldade de fazer entrevista gravada ou por telefone quando a gente fica lá no estúdio, né? Então eu aproveito para não ficar aqui maçante, só eu falando, e eu já falei bastante. Eu dou uma dica de um livro, eu estou falando, que tem a ver com um tema e que é uma dica complementar de leitura. Eu poderia falar aqui vários livros de orçamento público, contas públicas, contabilidade pública. Em outro momento eu vou dar essa dica. Eu vou dar uma dica associada a uma questão, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, e o conjunto das pessoas que defendem a reforma administrativa, além da questão das contas, economia, das contas, blá, 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 ou o discurso do combate aos privilégios, que a gente acabou provando que não tem privilégio nenhum, ou pelo menos tentamos, tem a questão do aumento da eficiência da administração pública. E aí eles usam muito argumentos de ideologias, programas de gestão, né, de management, da administração privada, né, do gerenciamento privado, que tem como base a teoria da administração, principalmente a teoria moderna da administração, as teorias, né, da administração. E aí, gente, eu vou dizer para você uma coisa, com todo respeito ao pessoal que tem formação em administração, né, graduação, mestrado e tal, MBA. Não vou entrar nisso. Eu estou dizendo o seguinte, boa parte das ideias da administração são falácias, são balela, tá? Boa parte delas. E eu sugiro, eu tenho vários livros aqui de administração, eles estão aqui mais para baixo, Teoria Geral da Administração, não é? Empresas na sociedade, papel das empresas, administração pública, tem vários livros até que são para concurso, concurseiro, né? Mas eu vou sugerir a vocês, tem um famoso aqui do Bresser Pereira, que é Organização Burocrática, tá? Mas eu vou sugerir esse aqui, infelizmente novamente a imagem está espelhada. Depois eu quero que alguém me dê uma dica aqui, posta aqui uma dica para evitar que a live faça com imagem espelhada, tá? Né? A imagem espelhada. Esse livro aqui eu vou digitar para vocês lerem depois. Se chama Desmascarando a Administração Pública. Desmascarando a Administração. O autor é o Matthew Stewart. Incrível esse livro, tá? É um livro não muito antigo, já que dos anos 2000, eu não me lembro agora, de 2010, foi publicado no Brasil em 2010, tá? Eu adquiri, eu acho, há uns 2, 3 anos, comprei lá no projeto Mais Leitura, por R$2, agora, se eu não me engano, deve estar em torno de R$7 lá no projeto Mais Leitura, que é um projeto de livros a preços acessíveis do governo do estado do Rio. Tem uma livraria do Mais Leitura lá no Bem Marketing, no centro de Niterói, tá? Tem também em Campo Grande, ou em Madureira, agora eu não lembro. Tem lá em São Gonçalo. Tem vários pontos, você entra lá no Facebook, no site da imprensa oficial do estado do Rio. Eu comprei por R$2, agora deve estar algo em torno de 7. Desmascarando a Administração Pública. Desmascarando a Administração Pública, do Matthew Stewart. Eu vou digitar porque está saindo espelhado, tá? Peço desculpa. Que ele vai analisando, inclusive com a experiência, com casos, o quanto boa parte dos que a gente lê de livros de administração Pitbull, né? Vendas, o livro o Monge, o Executivo, aquelas coisas todas, é tudo balela. Sinto muito, tá ofendendo aí alguém, tá? É balela. Ó, questão de número, como os números são manipulados, colocando as pessoas em primeiro lugar, porque a gestão não é de coisas, são de pessoas, né? Pensando adiante, esforçando-se pela excelência.
Então, ele vai desmascarando a questão da administração, como boa parte das ideias que circulam sobre eficiência na gestão privada é balela. Então, você querer transpor isso, que é falso, da iniciativa privada para a administração pública, a administração pública já é outra lógica. A lógica da democracia, a lógica da república, gestão da coisa pública. Então é uma outra lógica, tá? Mas mesmo assim, até porque nós não vendemos bem serviço, mercadoria. Nós estamos trabalhando no serviço público com a lógica do serviço público, atender a população. Então na administração privada, a lógica não pode ser transposta, sendo que boa parte dessas ideias da administração privada são falácias. Dá uma lida. Não sei o que eu estou falando. Tá? Leia. E o que eu estou falando é baseado em leitura. É da editora Elsevier, tá? Desmascarando a administração. Beleza? Vou botar a referência aqui. Antes de concluir, mandar os últimos abraços, tá bom? Tá aí na escuta a Deise Cunha, a Melzinha Morena, o Luiz Carlos, o André Feire. O André Feire falou, fala, Almir. Meu amigo André Feire, forte abraço. E também tá na escuta o Juari Chagas, ou assistiu em algum momento a nossa live. Nossa live vai estar salva no Facebook. Quem pegou a gente pela metade aqui do Economia Fácil, versão estendida, de hoje, 17 de outubro de 2019, vocês podem assistir a qualquer momento depois. Nós vamos subir esse vídeo para o nosso canal no YouTube, e aí vocês podem ouvir a qualquer momento, assistir, né, no caso, a qualquer momento, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Indicar para os amigos, indicar para parentes, por favor, compartilhe nas redes sociais. É a melhor forma de combater o fake news, né? É a gente tendo essa interlocução com coisas sérias que você está assistindo aqui. Não é fake news, aqui é estudo, coisa de ciência. Eu sou formado em economia, trabalho como economista, além do trabalho aqui, né, como comentarista, como articulista de economia da Nota e da Web Rádio Censura Livre, tá bom? www.clwebradio.com, clwebradio.com. Vocês podem nos ouvir por aplicativos de radionetes e baixar o nosso próprio aplicativo. Antes de encerrar, fazer a nossa campanha financeira. Antônio, me desculpe, eu estourei o tempo, quer dizer, o tempo eu comecei mais tarde, mas eu, mesmo assim, eu acho que eu estou estourando. Vou convidar nossos ouvintes para a festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre. O Antônio, inclusive, está me lembrando aqui. Festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre, no dia 17 de novembro, um sábado. O local é a Casa do Sintuf. O endereço é Rua Desembargador Geraldo Toledo, 29, São Domingos, Niterói, RJ. Rua Desembargador Geraldo Toledo, 29, São Domingos, Niterói, a Casa do Sintuf. Nosso almoço é uma festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre, dia 17 de novembro de 2019. Estrogonofe de frango é o prato, acompanhado de arroz branco e batata palha, por apenas R$10. A bebida é por fora. R$10? Pô, gente, que isso? Delícia, estrogonofe, R$10, que é uma forma de confraternizar e ajudar na arrecadação da Web Rádio Censura Livre. Vai lá, conhecer a gente pessoalmente, conversar, nos conhecer. Quem às vezes nem nos conhece pela imagem, só pelo som, nos vê ao vivo e a cores e em movimento. Vai lá, tá? Na Web Rádio Censura Livre. Domingo, eu falei sábado, desculpa. Sábado, 17 de novembro. 17 de novembro. É isso? Falei certo? Daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, o nosso almoço de confraternização. Antônio, antes de encerrar, também pedi a você para postar. Aqui eu não estou achando. Não, eu vou achar campanha financeira para encerrar mesmo. Desculpe fazer o Antônio sair do estúdio lá atrasado. Eu tenho que encerrar aqui também na redação da nota. Para que o nosso microfone, só ele fique no vermelho, porque as nossas cadeiras são vermelhinhas, né? E não a rádio
ficar com nossas contas no vermelho, ajude para a gente manter a nossa independência. Então, tá aí os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, 6666, conta corrente 5.602-2, 5.602-2, Web Rádio Censura Livre, tá? Não é uma conta de ninguém, é uma conta da Web Rádio, do nosso CNPJ, da Web Rádio Censura Livre. Ajude a manter esse trabalho no ar, seguirmos sendo a voz da classe trabalhadora. Você também, que participar de uma entidade, condomínio, associação de classe, sindicato, ele também pode ajudar a nossa web rádio. Então, participe, nos ajude, converse, inclusive, para a gente destinar um programa inteiro para a sua entidade. A gente está com essa possibilidade, tá bom? Tem espaço na grade de programação. Então, ajude e exerça a sua voz. Faça um programa aqui na Web Rádio Censura Livre, tá bom? Gente, muito obrigado. Vou encerrar a nossa live. Espero ter tentado solucionar boa parte das dúvidas. Dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail, economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, tudo junto, sem acento. Ou deixa uma mensagem aqui, aqui na postagem do vídeo. Tá? Deixa um recado lá, deixa a sua pergunta que eu comento. Se eu não comento na própria caixa de mensagem, na nossa próxima participação. Amanhã eu estou ao vivo, às 8h30, entre 8h30 e 8h45, eu entro ao vivo, durante o programa do Antônio de Pádua Figueiredo, o Boletim Censura Livre, que é o programa de começo das manhãs, com o noticiário do dia, para você começar, né, seu dia bem informado. De segunda a sexta eu entro ao vivo, né? 15 minutos, 20, 30, depende aí da possibilidade, falando o destaque do noticiário econômico, é diferente de hoje que eu falo uma hora inteira explicando o principal fato da semana. Tá legal? Gente, muito obrigado. Tá? Vou encerrar, tá? Pedir como sempre o seu like, aperta o like aí, pá, aperta o like, compartilha para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Gente, até semana que vem com Economia Fácil versão estendida, quinta-feira, sempre quinta-feira ao vivo, com live pelo Facebook. Esse vídeo a gente vai subir para o YouTube, então você pode começar a assistir desde o início, tá? E, é claro, siga com a programação da Web Rádio Censura Livre, com programação completa, www.clwebradio.com, clwebradio.com. Tem uma dica aí que amanhã, no Boletim Censura Livre, no programa Boletim Censura Livre, tem o quadro Análise Livre, né, às 8h15 da manhã, a Daniele Burnia vai falar sobre o combate às opressões e a defesa da escola pública, tá bom? A profissional de educação, Daniele Burnia, né, vai comentar ao vivo com Antônio de Pádua Figueiredo. E o programa, amanhã eu acho que tem programa, né, Antônio, da nossa amiga Deise Alvarenga, às 18h06 da noite, sexta-feira, né? Gente, um forte abraço, tá aí o convite para vocês ouvirem a programação da Web Rádio Censura Livre. Dia 17 de novembro, a festa de confraternização, a primeira festa de confraternização da Web Rádio Censura Livre. Procure aí os membros da equipe, já garanta seu convite, né, com apenas R$10, já garanta seu convite, porque também a gente tem capacidade, mas se não comprou o convite, vai lá, dá um pulo para almoçar com a gente, tá bom? Se não já tiver almoçado, pelo menos para ir conversar conosco, tomar uma cervejinha, um refrigerante, um suco lá com a gente, beleza? Forte abraço, estou encerrando aqui a live, o tempo já acabou, muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Antônio de Pádua Figueiredo, um forte abraço. Meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes, até o próximo programa. Concluir aqui a nossa live. Aperta aí o curtir, aperta o curtir. Falou, tchau, tchau.